Glória, louvor e honra ao nosso Deus, que é digno de toda a exaltação. Eu vos saúdo com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é a sua irmã Juliane Santos, e nós estamos no Maná do Céu. Sejam todos muito bem-vindos neste momento tão precioso, onde nós iremos agora buscar a face do nosso Deus, aprender mais a sua palavra, crescer na graça e no conhecimento. A partir de hoje nós iremos trabalhar alguns temas aqui específicos. O Senhor tem ministrado muito ao meu coração acerca do chamado, do escolhido por Deus, daquele que é separado pelo Senhor, o homem e a mulher que por Deus é convocado para uma grande missão. Aonde você estiver, se você puder, pega a sua Bíblia, vamos meditar aqui comigo, tá bom? Na palavra do Senhor. E nós iremos hoje falar sobre o pai da fé, Abraão. Gênesis capítulo 12, louvado seja Deus. A partir do verso 1 nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ao ouvir esta ordenança do Senhor, Abraão, que aqui no caso ainda era Abrão, pois o seu nome não havia sido mudado, ele prontamente obedece à voz de Deus, ali atendendo ao seu chamado. Um homem que estava descansado, estava já com a sua esposa no meio dos seus, da sua família, e agora Deus, o próprio Deus, o convoca para uma grande missão. Irmãos, ser escolhido por Deus e ter da parte de Deus um chamado não é uma tarefa fácil. Muitas vezes vai envolver muitas renúncias, você ter que deixar muitas coisas, você ter que sair de lugares, literalmente como foi com Abraão. Todo aquele que é chamado por Deus, toda aquela que é escolhida pelo Senhor, que entende que Deus tem um chamado na vida dele, na vida dela, precisa também estar disposto a entregar e abrir mão, muitas vezes, dos seus desejos, das suas vontades, para atender uma vontade que é maior e soberana, que é a de Deus. Você que está me ouvindo, talvez você esteja diante do chamado de Deus para a sua vida e o Senhor esteja chamando você, te colocando dentro de situações onde você sabe que é necessário renunciar. E você olha para tudo que você tem que entregar, tudo que você precisa fazer para atender o chamado, e você sente a dor, você sente o pesar. E talvez você até se pergunta, será que eu sou capaz de abrir mão de tudo isso para atender o que Deus tem na minha vida? Queridos, o próprio Deus é aquele que se encarrega de fortalecer você, de me fortalecer, para que a gente possa abrir mão de tudo, de todo, se necessário for, para atender a vontade de Deus. Deus foi muito específico quando falou com Abraão. O Senhor disse para ele: saia da tua terra, Abraão, saia do meio da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Precisamos destacar aqui que Abraão não tinha um GPS e ele não sabia o endereço do local para onde ele estava indo. Então, há algo sobrenatural que moveu Abraão, e esse algo foi a poderosa mão de Deus. O chamado de Deus, a presença de Deus, foi aquilo que moveu Abraão a se entregar com tanta fé, sem nem mesmo saber para onde estava indo, aonde seria o seu paradeiro, mas sabendo ele que não estava errando, porque ele estava ouvindo uma voz que não faria ele errar. Esta voz era de Deus. E eu quero dizer algo a você que me ouve nesse momento.
Homens podem te guiar pelo caminho errado, pessoas, amigos podem te dar uma palavra e nela falhar, mas Deus não, Ele nunca. A palavra do Senhor é fiel e ela não cai por terra. E Abraão sabia muito bem disso, foi por isso que ele fechou os olhos e confiou em Deus. É uma expressão, um modo de dizer. E quando nós verdadeiramente confiamos no Senhor, a gente faz assim como Abraão, né? A gente fecha o olho e a gente vai embora, porque a gente tem certeza, né, daquilo que Deus tem na nossa vida. E não importa se quem está do seu lado acredite, aprove ou desaprove. O que importa é que você sabe quem te chamou. E se quem te chamou foi esta voz, a voz de Deus, você tem que seguir. Segue sem olhar o que você vai deixar para trás. Avança sem olhar o que você tem que renunciar. Mas tenha certeza de que fazendo tudo isso, algo maior você irá receber da parte de Deus. Deus fez uma promessa grandiosa, Abraão. Disse para ele que ele seria pai de multidões, mais numerosas que as estrelas dos céus e a areia da praia do mar. Então nós podemos, irmãos, avaliar aqui e ver que tudo aquilo que Abraão estava deixando para trás, né, não se comparava ao que Deus estava reservando para ele. E é o que eu quero dizer a você que me ouve. Você atendeu o chamado de Deus para a sua vida. Não se compara o que você está perdendo hoje, o que você vai abrir mão hoje para aquilo que Deus tem proposto para você. Ei, minha irmã, meu irmão que me ouve nesse momento, você é um escolhido, você é uma escolhida de Deus. Talvez algo Deus está te pedindo aí, mostrando para você a rota que você tem que seguir, e você está se amarrando, está se segurando em situações, em pessoas, mas escute esse saia de Deus, escute esse abandone de Deus, escute esse siga em frente que Deus está te orientando a seguir essa trajetória, esse caminho, e não olhe para o que vai ficar, mas olha o que você vai receber. É muito além o que está preparado para você lá na frente do que isso que você está deixando para trás. A palavra do Senhor diz, irmãos, no livro de Isaías 51, no seu versículo 2, Isaías 51, verso 2 diz assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. Então Deus deixa claro aqui em sua palavra, né, que o Senhor o chamou, e assim como o Senhor chamou a Abraão, o Senhor chama você. O Senhor me chama, o Senhor nos chama a vivenciar o que Ele tem para a nossa vida. Não esqueça, queridos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu estou falando aqui, nesse momento, literalmente acerca do chamado de Deus para a sua vida. Talvez você está me ouvindo e você nem sabe para que Deus te chamou. Talvez você está dentro da igreja, está servindo a um corpo, está servindo ali ao Senhor, servindo aos seus irmãos da fé, mas você diz: Juliane, eu não sei qual é o chamado de Deus para a minha vida. Calma, tenha paciência, Deus fará você, assim como a flor, desabrochar, né? E você vai entender aquilo que Deus tem para você. O Senhor vai te trazer esclarecimento. Ore, busque em Deus entendimento e compreensão. Pergunte ao Espírito Santo: Senhor, qual é o seu chamado para a minha vida, para que eu possa compreender para que o Senhor me chamou. E talvez você seja ao contrário, seja alguém que está me ouvindo e você sabe que Deus tem um chamado muito grande na sua vida, mas você tem resistência em obedecer esse chamado. Olhe para o pai Abraão, olhe para o nosso pai na fé e veja o que ele fez, e faça você também. E sem medo de perder ou de errar, abrace o chamado de Deus para a sua vida. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Que você possa dar valor a este chamado de Deus para a sua vida e entender que Deus tem coisas extraordinárias para operar através da sua vida, através da sua casa, da sua família, mas é necessário que você se disponha e você declare: eis-me aqui, Senhor, eu aceito o teu chamado. Eu quero nesse momento orar junto com você. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos colocamos em tua presença. Aqui estamos, Senhor, em primeiro lugar para pedir o perdão por todos os nossos pecados, Senhor, e falhas, transgressões cometidas em tua presença. Quantas vezes, Senhor, temos fugido, ó Pai, do teu chamado. Quantas vezes temos, Senhor amado, ignorado a tua voz, Senhor amado, até mesmo
indicando para o Senhor: olha, Senhor, vai na casa daquele ali, chama aquele ali, Senhor, aquele ali é melhor para que o Senhor venha usar. Meu Deus, mas o Senhor é soberano. E o Senhor escolhe, meu Pai, Senhor, as coisas loucas deste mundo, aquelas que não são, para confundir as que são. Senhor, muito obrigada, Senhor, por nos escolher, mesmo sendo falhos, pecadores, Senhor, cheio de defeitos, mas o seu amor, Senhor amado, nos fortalece. A sua misericórdia, Senhor, nos ajuda a estar de pé. Eu intercedo nesse momento pela vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, e peço ao Senhor, meu Pai, fortalece a cada um dos teus servos, Senhor, no chamado, meu Pai, que o Senhor entregou na mão de cada um deles. Levanta eles, meu Pai, usa essa moça no louvor, usa esse irmão na palavra, meu Deus. Ajuda, Senhor, o pastor dessa igreja a exercer, meu Pai, Deus querido, com amor, com carinho, misericórdia, meu Deus, esse chamado tão glorioso, meu Deus, que é presidir sobre as tuas ovelhas aqui na terra. Ajuda, Senhor amado, os missionários, ajuda, Senhor, todos aqueles que trabalham nos bastidores da tua obra, todos aqueles, Senhor, que não são vistos, que muitas vezes nem sabemos o nome deles, Senhor, fortalece eles, meu Pai, que todavia, Senhor, a honra, a glória, o louvor e a adoração acerca do chamado que o Senhor nos entregou seja para ti. Usa-nos, Senhor, para a glória do seu nome. Levanta essa mulher, Senhor, levanta esse homem e glorifica o seu nome, meu Pai, nesta terra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Não se esqueça, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nesse momento, com muito carinho, eu peço a você que é novo aqui no canal Maná do Céu, que se inscreva, ative o sininho para que você assim possa receber todas as notificações e não deixe de deixar o seu like, o seu joinha. Compartilhe esta palavra para a edificação de vidas, tá bom? Que Deus te abençoe neste momento. Eu declaro a paz do Deus de Israel sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém.